Seja bem-vindo à nossa lição número 5 do curso A Verdade. Hoje nós estudaremos sobre o milênio. O milênio é um período de 1000 anos, como o próprio nome já diz, que ocorrerá logo após a segunda vinda de Cristo, que ocorrerá em breve. Quando Cristo vier daqui a um tempo, ele vai encontrar pelo menos duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos, ou os justos e os injustos. A gente pode usar também a palavra ímpios. Só que essas duas classes estarão subdivididas em outras duas classes. Os justos ou os salvos, você terá o grupo de vivos, os salvos que estarão vivos quando ele voltar, e os salvos que estarão mortos quando ele voltar. Os perdidos ou os ímpios, nós teremos os perdidos que estarão vivos no momento da volta de Cristo e também os perdidos que estarão mortos no momento da volta de Cristo daqui a algum tempo. Então são essas duas classes. No Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, no capítulo 5, João capítulo 5, versos 28 e 29, diz assim: Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Olha só que coisa interessante. Todos os mortos um dia ressuscitarão. Tá? Então, quando Cristo vem, essa volta, ela marca o momento da ressurreição. Tá? Então, haverá a ressurreição dos salvos que estão mortos e também a ressurreição para os perdidos que estarão mortos quando Cristo voltar daqui a algum tempo. No entanto, essas ressurreições, tanto a dos salvos quanto a dos perdidos, não acontecem ao mesmo tempo. Mas como assim? Vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. Tá? Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e 6. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, essa frase aqui, esta é a primeira ressurreição, é uma referência ao que ele fala antes do versículo 5, que a gente não vai ler agora. Tá? Você pode analisar depois o contexto aí. Tá? Diz mais, verso 6. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. Então, olha só. Se há uma primeira ressurreição, provavelmente haverá uma segunda. Sendo assim, quando Cristo volta, ele vai ressuscitar todos os salvos que estiverem mortos, e só depois de 1000 anos é que os perdidos que estiverem mortos serão ressuscitados. Então, todos os perdidos mortos só serão ressuscitados após os 1000 anos, porque a primeira ressurreição, que acontece quando Cristo vem a segunda vez, só vai entrar nessa ressurreição os salvos. Tá? Os salvos mortos serão ressuscitados. Os perdidos que estiverem mortos continuarão mortos. Os que estiverem vivos, os perdidos vivos, morrerão com certeza, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O próximo texto de hoje é 1 Tessalonicenses, é Novo Testamento, é uma das cartas de Paulo. Então, se você está em Apocalipse, é só ir voltando com calma. Tessalonicenses é um livro pequeno, você vai encontrar, passou por Hebreus, Timóteo, Colossenses, estamos chegando, Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo é o anjo superior,
e ao som da trombeta divina. Então, você tem aqui a voz do arcanjo, uma trombeta, então não é algo assim silencioso, é bem barulhento, tá? Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então quando o Senhor descer do céu, com essa barulheira toda, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, Paulo escreve nós, porque nessa época aqui ele ainda acreditava, quando ele escreveu os Tessalonicenses, que ele estaria vivo quando Cristo voltasse a segunda vez, tá? A gente vê depois que ele compreendeu que não era assim, então em outras cartas ele diz, olha, eu vou descansar agora, mas o meu corpo já estará guardado, o meu tesouro está guardado e assim por diante. Mas nessa época aqui ele ainda acreditava que ele estaria vivo para ver Cristo voltar a segunda vez. Então ele diz assim, em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados. Arrebatado é ser levado para um lugar alto, tá? Seremos arrebatados com eles, os que acabaram de ressuscitar, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vê esses textos, eles trazem algumas coisinhas bem interessantes. Primeiro, quando Cristo vier, ele vem com trombeta. Então, ele vem com barulho. Cristo não vem de modo silencioso, de modo que as pessoas não percebam, não. É um momento barulhento, um momento solene, todo mundo vai perceber, tá bom? E diz mais, quando ele vem, ele então ressuscita todos os salvos que estavam mortos. Ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, quer dizer, todos aqueles que morreram crendo nele serão ressuscitados quando ele vier, tá? E mais, todos aqueles que já estiverem vivos, os que estão em Cristo, que aceitaram a Cristo como seu Salvador e que estão vivos no momento da volta de Cristo, eles então serão reunidos àqueles que acabaram de ressuscitar, e esse grupo grande de salvos vivos e salvos ressuscitados serão levados até as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então ele diz aqui, ó, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aqui tem um negócio interessante. Quando Cristo desce do céu, ele não desce até tocar essa terra, não esqueça disso. Cristo, em sua segunda vinda daqui a algumas semanas, não vai tocar nessa terra. Então, se você daqui a um tempo, quando os sinais começarem a ficar mais evidentes e alguém aparecer personificando Cristo, fazendo milagre, fazendo e acontecendo, se está pisando nesse chão, não é Cristo, porque Paulo é muito claro quando diz, inspirado pelo Espírito Santo, que nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens, lá nos ares, tá? Porque ele não vai tocar essa terra. Se ele toca essa terra, glorificado como ele vem, o planeta ia simplesmente desintegrar. Então ele não vai tocar essa terra. A gente vai ver daqui a pouco, no final desse estudo, que quando ele vem, os elementos ardendo se desfazem. Quer dizer, a própria presença de Cristo desintegra a atmosfera, desintegra ar, água e coisas afins. Então imagina se ele tocasse esse chão glorificado como ele vem. Ia ser mais do que um desastre, tá? Então nós vimos aqui que quando ele vier, ele ressuscita os salvos mortos e junto com os salvos que já estarão vivos, esse grupo é reunido e levado então para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Outro texto aqui, vamos voltar lá para Apocalipse, tá bom? Está trabalhando também aqui a questão da ressurreição. Apocalipse capítulo 20 de novo. Vamos ver agora só o verso 6. A gente leu agora há pouco o 5 e o 6. Vamos ver agora só o verso 6. 20, verso 6. Vamos reler. Diz assim, ó. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Feliz e santo, ou bem-aventurado em algumas traduções, aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, tem uma segunda morte aí, não tem poder. Eles, os que participaram da primeira ressurreição, serão sacerdotes, e é claro, também os salvos que já estavam vivos, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. Então, depois que Cristo vem e faz a ressurreição dos salvos, e leva todo o grupo de salvos para o céu,
eles ficarão no céu durante 1000 anos, tá bom? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos, tá bom? Jeremias capítulo 4, Antigo Testamento. Então basta você abrir bem no meio da Bíblia, você vai abrir em Salmos, aí você avança um pouquinho e você vai encontrar Jeremias. A minha tradução é a Bíblia de Jerusalém, então abrir no meio dela, infelizmente não chega em Salmos, mas vamos lá. Jeremias, tá bom? Isaías, Jeremias. Então, abriu no meio da Bíblia, avança um pouquinho, você vai encontrar Jeremias, tá bom? Jeremias capítulo 4. Versos 23 até o 26. Você pensa assim, peraí, mas se Cristo vem, leva todos os salvos, os que estavam vivos e os que acabaram de ressuscitar, para o céu, e eles estarão no céu durante 1000 anos, como é que vão ficar os perdidos, aqueles que não aceitaram a Cristo? Eles vão ficar aqui, eles vão estar vivos, vão estar mortos, como é que vai ser? Eles vão estar aqui, algumas pessoas dizem que eles vão ficar aqui para ter uma segunda chance. O que será que a Bíblia diz? Jeremias 4, versos 23 a 26, diz assim, acompanha comigo. Eu olhei a terra, eis que era vazia e disforme. Lembra lá o Gênesis 1, né, que a terra era sem forma e vazia. Olhei os céus, mas sua luz não existia, estava tudo escuro. Olhei as montanhas, eis que tremiam e todas as colinas se abalavam. Olhei e eis que não havia mais homens, e todos os pássaros do céu tinham fugido. Não havia mais homens, ele não viu nenhum ser humano vivo, estava tudo vazio. Verso 26, olhei e eis que o Carmelo era deserto, uma região lá, perto de onde Jeremias estava. Era deserto, e todas as suas cidades haviam sido destruídas diante do Senhor, diante do ardor de sua ira. Então vê, ele diz aqui, olha, eu olhei a terra e ela estava vazia e disforme, os céus estavam escuros, as montanhas estavam tremendo, não havia mais homens e nem pássaros, não havia mais animais. A região que eu conhecia, o Carmelo, e as cidades estavam todas destruídas. Então vê, durante o milênio não vai ter nenhum ser humano vivo nessa terra. Eu não sei nem se vai ter alguma barata viva aqui. Então quando Cristo vem e leva os salvos, o que sobra aqui é só destruição. Não tem ninguém vivo. Biblicamente não vai ficar ninguém aqui. Se alguém te disse que durante o milênio vai ter gente aqui para ter segunda chance, ou esse cara nunca leu a Bíblia, ou ele está mentindo de propósito, porque não pode provar isso biblicamente, tá bom? Então, durante o milênio, a terra vai estar escura, vazia, tudo detonado aqui, não vai ter ninguém vivo, nenhum ser humano vivo aqui nessa terra, tá bom? É o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Não vai ter nenhum ser humano vivo aqui, mas na verdade vai ter alguém vivo, olha só. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo. Lembra que a terra lá em Gênesis era chamada de abismo? Diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diz assim, havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, esse abismo aqui é uma outra maneira de chamar a terra em seu estado primitivo, tudo destruído, tudo escuro, tá? Desceu do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele, esse anjo, agarrou o dragão, a antiga serpente, aí o texto explica que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos, olha só que coincidência, né? Acorrentou por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, depois dos 1000 anos, ele deverá ser solto por pouco tempo. É tão importante. Essa prisão de Satanás aqui é uma prisão de circunstâncias. Vamos supor que você trabalhe, né? Acredito que sim. Ora, se você não tiver as ferramentas próprias para o seu trabalho, é como se você tivesse acorrentado, né? Aprisionado por uma cadeia de circunstâncias. Por quê? Porque você não tem as ferramentas para executar o seu trabalho.
A ideia aqui da prisão de Satanás é essa: ele é um espírito, você não consegue prender um espírito com correntes. Essas correntes aqui são simbólicas. A ideia é a seguinte: quando Cristo volta, Satanás ele vai perder as suas ferramentas, ele não vai ter a quem seduzir. Com o que Satanás trabalha? Ele trabalha com seres humanos. Como todos os perdidos, aqueles que não aceitaram a Cristo, estarão mortos depois que Cristo veio e levou todos os salvos para o céu, Satanás não vai ter com quem trabalhar. Então é como se ele tivesse aprisionado, e essa prisão é uma cadeia de circunstâncias. Só que tem um detalhe: ele vai ficar aprisionado por 1000 anos, quer dizer, nós vimos que os salvos estarão no céu durante 1000 anos, reinando com Cristo como sacerdotes, mas os outros mortos, diz Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6, só vão ressuscitar depois que os 1000 anos se acabarem. E é durante esses 1000 anos que Satanás estará aqui na terra preso, porque não vai ter ninguém que tentar, ele também não vai poder sair do planeta, tá? Ele vai ficar aprisionado aqui. Só que depois dos 1000 anos ele vai ser solto por um pouco de tempo. Opa, a gente já percebe uma coisa: se as ferramentas de Satanás são seres humanos que não aceitaram a Cristo, e se ele vai estar preso durante 1000 anos, é porque todo mundo vai estar morto aqui durante 1000 anos. Mas depois desses 1000 anos ele vai ser solto. Daí tu já subentende que, se houve a primeira ressurreição, haverá também a segunda, e nessa segunda ressurreição, que deve acontecer só depois dos 1000 anos, será então a libertação de Satanás, porque ele vai ter de novo com quem trabalhar. Mas a gente vai chegar lá. Seguinte, ainda no capítulo 20, versos 7, 8, 9 e 10, dizem assim, tá? Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Mas espera aí, se não tinha nação nenhuma, se estava todo mundo morto, que nações são essas? Bem, o negócio é o seguinte: quando Cristo retorna já a terceira vez, a gente vai estudar como é que é esse retorno depois, ele então vai ressuscitar os perdidos. E quando esses perdidos são ressuscitados, a prisão de Satanás se desfaz. Essa ressurreição só acontece depois dos 1000 anos. Aí Cristo volta novamente, já pela terceira vez, e então ressuscita todos os perdidos. Satanás então é libertado de sua cadeia de circunstâncias e vai fazer exatamente o que já fazia antes. Ele sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Esses são nomes simbólicos que representam todas as nações que não aceitaram a Cristo como Salvador. E mais, reunindo-as para o combate, ele vai enganar essas pessoas que estão perdidas novamente. Talvez ele até diga que foi ele quem ressuscitou todo mundo, sabe-se lá, né? E vai reunir essas pessoas todas, reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar, isso é muita gente. Verso 9: subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Que acampamento é esse? A cidade amada. A gente vai ver em lição posterior que essa aqui é a Nova Jerusalém que desce do céu quando Cristo retorna depois do milênio junto com os salvos. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, que a gente não vai explicar aqui quem são. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui tem umas coisinhas que a gente tem que analisar. Primeiro, terminou os 1000 anos, Cristo volta, e a gente vai ver depois, ele volta com a cidade santa e todos os salvos dentro. Ele então vai ressuscitar os perdidos que estão mortos, tanto os que já estavam quando ele veio a segunda vez, quanto aqueles que morreram por ocasião da segunda vinda de Cristo, tá? Ele vai ressuscitar todos os perdidos. Nesse momento Satanás está livre de sua prisão, porque ele vai ter pessoas com quem trabalhar. E o que ele faz? De alguma maneira ele vai enganar todas as pessoas que estarão lá, aqueles que morreram sem aceitar a Cristo desde a época de Adão até o último, daqui a algumas semanas, quando Cristo voltar. E ele vai convencer essas pessoas a atacar a cidade santa. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que não tem como vencer. E nesse momento desce fogo do céu e consome a todos. Detalhe interessante: esse lago de fogo que está aqui, na verdade, não é um lugar específico. Esse lago de fogo, na verdade, é a terra inteira, porque João, quando viu esse fogo descer do céu, essa coisa que ele entendeu que era fogo e enxofre, ele deixa claro que essa coisa, essa substância desce do céu
e consome a toda. Então, nesse momento, toda a terra, a gente vai ver daqui a pouquinho em 2 Pedro, toda a terra vira um imenso lago de fogo, porque a terra toda vai ser queimada, tá? Então, o lago de fogo é a terra inteira. E aí, nesse lago de fogo são destruídos Satanás, a besta, o falso profeta e todos os perdidos, quer dizer, todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Outro detalhe interessante aqui é que quando ele diz assim, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, aqui é uma infelicidade na tradução para o português, porque o original dá a ideia de que a destruição é eterna, ela vai durar eternamente, porque a natureza daquilo que vai ser destruído é completamente extinta, tá? Então, o tradutor para o português dá a ideia de que essa destruição vai continuar para sempre, mas o que continua para sempre é o efeito dessa destruição, quer dizer, uma destruição da qual não vai haver retorno, não tem mais ressurreição, tudo bem? Então, a ideia é a seguinte, eles serão queimados depois que a natureza deles for completamente extinta, essa destruição vai continuar para sempre em seus efeitos, quer dizer, ela não tem mais retorno. E aí, então, os perdidos e Satanás serão completamente extintos da face da terra. Tudo bem até aqui? Estamos entendendo? Então, nós vamos agora para o último texto, que é 2 Pedro. É só voltar um pouquinho aí de Apocalipse, 2 Pedro. Vai encontrar 1 João, aí você vai encontrar 2 Pedro rapidinho. 2 Pedro 3:10. O dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus se desfarão com estrondo, quer dizer, a atmosfera, os céus se desfarão com um barulho muito grande. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. Então, quando Cristo vier, a sua presença dele já destrói todos os elementos aqui. A atmosfera é completamente destruída quando Cristo retorna. E então a própria terra será finalmente queimada completamente. Ela é o lago de fogo, tá bom? Você pode analisar isso depois com mais carinho. Então perceba, a própria terra será consumida ou será queimada. Então Cristo ele não vai destruir o planeta, fazendo ele desaparecer para recriar outro. Não, ele vai só purificar esse planeta com o fogo, ou com o que João entendeu que era fogo e enxofre, né? Sabe-se lá que substância é, mas vai queimar tudo. Então qualquer coisa que tiver enterrada lá, essas armas militares, essas loucuras que o pessoal coloca no subsolo para esconder, vai tudo desaparecer, porque vai ser tudo consumido. E a terra vai estar então purificada de toda e qualquer mancha de pecado, tá? Então não vai ter nenhum tesouro arqueológico do mundo antigo para ser descoberto, não. Vai ser queimado tudo e a terra então vai ser completamente purificada, tá? O que foi que nós aprendemos hoje? Bem, nós aprendemos que quando Cristo voltar, ele vai encontrar duas classes e cada uma delas subdivididas em outras duas classes. Ele vai encontrar os salvos e os perdidos. Os salvos vivos e também os mortos, e os perdidos vivos e os perdidos que estarão mortos. Nós vimos que no seu retorno, os salvos que estarão mortos serão ressuscitados, reunidos com o grupo de salvos vivos e levados até a nuvem para encontrar o Senhor nos ares, porque Cristo não vai tocar essa terra em sua segunda volta. Já os perdidos que estiverem mortos permanecerão mortos, e os perdidos que estiverem vivos serão aniquilados, eles vão ser mortos porque a atmosfera vai desaparecer e a própria presença de Cristo, porque os perdidos têm pecado, né, eles serão então mortos naquela hora. Nós vimos também que todos um dia vão ressuscitar, só que os salvos mortos ressuscitam quando Cristo vem e os perdidos serão ressuscitados só 1000 anos depois. E nós vimos que durante esses 1000 anos a terra estará desolada e vazia. Os únicos seres vivos que estarão aqui nessa terra serão Satanás e seus anjos, todos presos por uma cadeia de circunstâncias e também porque não poderão sair desse planeta, ainda também não terão ninguém a quem tentar, então estarão como que aprisionados. No entanto, quando Cristo volta a terceira vez, já com a cidade santa e todos os salvos lá dentro, ele ressuscita os perdidos de todas as eras. Satanás vai ter então com quem trabalhar, ele então junta os exércitos, junta todo mundo, todos os perdidos que foram ressuscitados,
atacam a cidade santa. Lá, no momento desse ataque, então desce fogo do céu e consome Satanás, seus anjos e todos os perdidos, inclusive queima a terra inteira até os alicerces. A terra então é purificada, o período do milênio encerrou e nós teremos então a nova terra, que é a lição número 6, que será nosso próximo vídeo, já lhe convido para assistir. E a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre como é que é essa nova terra que Cristo vai preparar em cima desse alicerce aqui, que nós mesmos estamos pisando hoje. Só que vai ser uma terra renovada, sem nenhuma lembrança desse planeta maldito que nós estamos vivendo hoje, um planeta amaldiçoado pelo pecado e pela transgressão. Então já te convido para estar conosco no próximo vídeo. Conte para as outras pessoas a respeito dessa verdade que você está aprendendo. Analise a Bíblia com muito carinho, tá? Chame outras pessoas para assistir esse vídeo, caso você ainda não consiga explicar para elas. E nós nos encontramos então no próximo episódio. Até a próxima!